Cumprimento a Igreja de Deus com a graça e a paz do Senhor. A mensagem que me foi incumbida esta noite, irmãos, ela fala de serviço, ela fala de responsabilidade, ela fala da nossa dedicação à obra. Pode parecer um texto muito clichê, e mais ainda o que eu tinha recebido de sugestão, que era em Mateus a cerimônia do lava-pés. Mas eu optei por esse texto em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Vamos ler todos juntos? Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, a quem servis. O texto é curto, mas ele vai trazer para nós 5 aspectos extremamente importantes do serviço na obra do Senhor. Que aspectos são esses? E aí eu vou apresentar os aspectos e depois vou detalhar cada um deles. O primeiro aspecto é o tempo. Como a gente vai remir esse tempo. O segundo aspecto, a diligência. Pode deixar aí, irmão. Deixa lá no círculo. O terceiro aspecto, a humildade. O quarto, a reverência. E o quinto, a fidelidade. Só com esses 5 aspectos, a gente poderia fazer um mês de estudo nesses 2 versículos. Então eu vou trazer um breve resumo para vocês de como a gente pode entender cada um desses aspectos e aplicar eles na nossa vida. Vamos começar pelo aspecto do tempo, que a gente vai seguir a sequência do texto. Tempo. Ele está apresentado no tudo o que fizerdes. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, nesses versículos ele está dizendo: tudo o que fizerdes é a nossa vida inteira. A totalidade de tudo o que fazemos nessa terra. O nosso trabalho, a nossa família, o tempo que dedicamos à igreja, as nossas viagens. Como nós vamos voltar a Deus através do trabalho, do estudo, da casa, da família, da dedicação de tempo na obra, do nosso tempo livre, dos nossos momentos de diversão, sem ofender a Deus, sem pecar e sem fugir do nosso alvo, que é Cristo. É bem verdade que nós vivemos em um mundo de agenda lotada para todos. 8 horas de trabalho diário, de segunda a sexta, alguns de segunda a sábado. Outros em escala de plantão. Tem dia que trabalha de manhã, tem dia que trabalha à tarde, tem semana que trabalha o sábado, tem semana que trabalha o domingo. Aí com essas diferentes jornadas que nós temos na nossa vida, fica complicado definir um momento fixo no dia ou na semana que atenda a todo mundo aqui no templo. Por isso temos tantas atividades. Por isso temos esse culto na terça. Por isso temos a escola de líderes na quarta. Por isso temos os pequenos grupos, que alguns se reúnem na quinta, outros na sexta, outros no sábado, a depender da composição de cada grupo. Mas isso nos traz também a necessidade e a urgência de não lembrar de Deus somente nos trabalhos da igreja, somente no trabalho do meu ministério. Eu sou da mídia, eu estou escalado na terça-feira, dia 3, eu vou para a igreja só nesse dia.
Não. Nós devemos dedicar o nosso tempo a Deus. Seja aqui dentro do templo, seja lá fora nessa rua, em qualquer deslocamento que a gente faça, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja onde for. Se nós temos tempo, foi Deus que nos deu. Se nós estamos vivos e respirando, é pela misericórdia divina. Então, até mesmo o tempo que nós temos não é nosso, é de Deus. E foi muito interessante perceber que a leitura bíblica que foi feita no início, lá em Romanos 11, fala exatamente isso, o último versículo. Por Ele, para Ele e para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Para Deus, para a sua glória, para o seu louvor. Não é para o nosso. Não é porque o irmão A vai pregar, o irmão B vai dirigir, que o culto vai ser o melhor ou o pior. O culto é melhor ou pior quão mais próximos ou mais distantes estamos de Deus. E é o tempo que dedicamos a Ele que diz o quão próximos ou o quão distante nós estamos dEle. Nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de leitura da palavra, nos momentos que sacrificamos estar com a família, fazer uma viagem, ou até mesmo um horário extra de trabalho, e nós dedicamos esse tempo a Deus, seja aqui no templo, seja em nossos lares. Isso já nos leva ao segundo aspecto, irmãos, a diligência. Fazei de todo o coração. Continuando exatamente o texto. Ele começou assim: tudo o que fizerdes. E para trazer o segundo aspecto, fazei de todo o coração. Que forma melhor de nós conseguirmos realizar algo do que dedicarmos toda a nossa atenção, toda a nossa inteligência, toda a nossa dedicação, todo o nosso espírito ao que estamos fazendo. Muito mais valioso é fazer isso para a obra de Deus. Paulo exorta novamente a igreja de Colosso a dedicar tempo, dedicar excelência, dedicar paixão, dedicar sinceridade, sem reservas, sem receios, a tudo que for feito para a obra de Deus. Tudo que for feito em nome do Senhor, porque Ele é digno, porque é dele, Ele é o Rei do Universo. O que mais nós podemos oferecer a Ele? Como já foi lido também aqui essa noite. Como nós podemos dar algo a Deus se tudo já é dele? Quem deu primeiro? Não tem. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito diante dEle, na presença dEle e para Ele. Quem somos nós, como diz o ditado popular, quem somos nós na fila do pão? Nós não somos nada. Nós não somos ninguém perante o nosso Deus. E lembrar disso já nos traz também o terceiro aspecto, que embora seja muito rápido passar desse segundo para o terceiro, os dois estão muito interligados. Que o terceiro aspecto é a humildade. Como ao Senhor e não aos homens. Ah, irmão, quer dizer que Paulo está dizendo que a gente não precisa valorizar o que a gente faz para outras pessoas? Não, muito pelo contrário. Se você valoriza o seu trabalho, se você dedica tempo, esforço, inteligência, dinheiro, sacrifícios
ao trabalho que você realiza para outras pessoas, para outro homem, para uma mulher, para um órgão público, isso não deve ser nada comparado ao que nós devemos dedicar na obra do Senhor. O cerne do serviço cristão, o coração propriamente dito, a maior diligência que nós podemos dedicar é justamente quando nós fazemos algo para Deus. Novamente, se eu estou escalado para qualquer coisa no templo, eu devo tomar consciência desde o primeiro momento do dia que eu tenho que me organizar para chegar antes. Eu estou na recepção, eu tenho que chegar antes de todos, eu tenho que ser o primeiro, para receber o primeiro irmão que chegar depois de mim. Eu estou escalado para dirigir. Mesmo que eu não seja o primeiro, eu tenho que estar entre os primeiros para verificar microfone, ver com o pessoal da mídia, ver se está tudo organizado, rever a ordem do culto, buscar pessoas que possam agregar em algum momento, no momento da oração, ver com os irmãos do louvor se está tudo certo também. É o papel do dirigente no culto, por exemplo, confirmar se está tudo em ordem para todos os que estão escalados, para ninguém ser pego de surpresa. Para a igreja não ver como se estivesse sendo conduzido de improviso. É o papel daquele que foi escalado para trazer a mensagem se preparar com antecedência. Eu estava aqui no momento da oração conversando com o irmão Henrique, que tem templos, tem igrejas, tem ministérios, que a pessoa é escalada para trazer a mensagem no momento em que ele coloca o pé dentro do templo. Imaginem como seria eu chegar aqui sem saber nada, irmão Douglas. Irmão Jorge, é você que vai trazer a mensagem hoje. Como assim? É necessário tempo, é necessário oração, é necessário dedicação e estudo, porque por mais que nós tenhamos a nossa leitura diária da Bíblia, uma mensagem não sai assim, não sai no estalar de dedos. Uma mensagem bem construída, bem preparada, inspirada da parte do Senhor, ela requer uma comunicação. Aquela famosa conversa que nós fazemos com Deus diariamente, chamada oração, é ela que nos permite trazer uma mensagem tão bem construída. E não é por mérito nosso. Novamente, nós não somos nada na fila do pão. Quão mais próximo eu estou de Deus para que Ele possa se agradar da minha presença e me gratificar com uma mensagem para a igreja. Detalhe, a mensagem não é só para a igreja. A mensagem primeiramente é para mim, ou para aquele que está escalado para trazer a mensagem na noite. Sabendo disso, nós devemos lembrar por que nós estamos aqui. O que nos garantiu o direito de estar aqui? Que foi o sacrifício de Cristo. E quando eu falei no início da mensagem que o mais comum ao se falar de serviço cristão é lembrar da cerimônia do lava-pés, é o nosso maior exemplo de serviço cristão. O próprio Cristo se despiu dos status que alguém poderia dar a Ele, se despiu de todo o conhecimento que Ele carregava e todo o poder que Ele continha na forma de homem, e foi lavar os pés dos discípulos, nos dando primeiramente o exemplo de humildade e mais além o exemplo e o ensinamento de que nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui pelos outros, por aqueles
menos abastados que nós, por aqueles que necessitam do nosso apoio, do nosso conforto, algumas vezes das nossas doações. É por essas pessoas que foram colocadas em uma situação mais delicada do que a nossa, que nós estamos aqui, para ser um ombro amigo, para trazer uma palavra de conforto, para trazer condições dignas de continuar vivendo e de que essas pessoas possam ver a Cristo e o agir de Deus em suas vidas. Junto com esses três aspectos, vem um outro aspecto também muito importante, que é o aspecto da reverência. Quando Paulo está escrevendo, sabendo que do Senhor recebereis recompensa da herança, ele não está falando de premiação, ele não está falando de barganha, ele não está falando de troca. Como nós aqui na terra trocamos o nosso tempo e a força do nosso braço ou a inteligência da nossa cabeça por dinheiro. Quando nós trabalhamos, mundanamente falando, é isso que nós fazemos. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Nós vendemos o nosso tempo. Para Deus é o oposto. Quando nós estamos trabalhando para a obra de Deus, nós estamos ganhando tempo. Nós estamos ganhando honrarias espirituais perante o Senhor. Desde que este trabalho seja feito de coração. Desde que este trabalho seja feito com reverência, com humildade, com paixão, com a nossa máxima dedicação. Embora a motivação principal do nosso serviço seja o amor a Deus e ao próximo, a promessa de recompensa nos encoraja a uma perseverança que nos leva mais longe, uma perseverança de que Deus também alimenta através do nosso caráter. É uma promessa que nos ajuda a manter o foco em um serviço difícil. Eu não estou aqui por mim mesmo. Nenhum de nós está aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui pela graça. É uma recompensa e não apenas um prêmio para o futuro. Não é bem material. Não é dinheiro. Não é título terreno. Muito menos fama. Mas sim, uma promessa pura, uma promessa verdadeira. Algo que está prometido a nós desde a criação do mundo. E não é uma mera promessa humana, que pode ser removida, que pode ser esquecida, que pode ser tirada. É uma promessa do nosso Deus, aquele que nunca falha, aquele que nunca se arrepende, aquele a quem não se achou em falta. E a reverência a Deus nos leva a valorizar justamente essa herança, nos leva a valorizar justamente essa promessa, esse prêmio, esta bênção que está preparada para nós desde que Deus começou a criar o mundo. Ninguém menos do que Ele irá nos entregar essa recompensa. A vida eterna. A presença dEle constante, assim como Ele estava lá no Jardim do Éden, que ao final de cada dia Ele descia para conversar face a face com Adão, a sua obra-prima. E nós teremos essa oportunidade também, quando o grande dia chegar. Ficaremos face a face com Deus, ficaremos face a face com os heróis da fé, ficaremos face a face com Cristo e poderemos sim conversar com Ele
assim como conversamos com qualquer um dos demais irmãos que nós conhecemos. Nós poderíamos chegar e dizer: por que ele não desce a essa terra, como fazia no Éden? Por causa da nossa desobediência. Por causa do pecado que chegou à terra e corrompeu a criação. Por causa da falta de reverência do gênero humano. E ele é o responsável também por nos livrar de todo esse mal. Não apenas pela misericórdia, mas principalmente porque ele é fiel. E sendo ele fiel, devemos também nós alcançarmos o quinto aspecto que traz nessa mensagem, que é a fidelidade. Quando Paulo está concluindo esses 2 versículos, ele traz a declaração: é a Cristo, o Senhor, a quem servis. Qual a diferença de servir a Deus e servir a Cristo? Deus é aquele que nos criou, é o Pai, é o Rei dos Reis. E Cristo é a sua face humana. É aquele que sofreu todas as nossas dores, carregou os nossos pecados, vivenciou as nossas paixões, foi tentado pelo pecado, foi desafiado por Satanás e ainda assim não pecou, não foi achado em falta, não cometeu falha alguma. É Cristo a quem nós servimos, o Senhor misericordioso, um Senhor bondoso, aquele que quando andou sobre a terra, curou indistintamente quem procurava Ele, mesmo que a pessoa não voltasse para agradecer, mesmo que a pessoa depois da cura voltasse a cumprir, a seguir aqueles maus caminhos de pecado, como alguns podem ter seguido. Embora a Bíblia não relate o destino de todos aqueles que foram curados diretamente por Cristo, nós sabemos que alguns não receberam e não ouviram da boca de Cristo a seguinte frase: vá, filho, vá, filha, você está curado, você está salvo. Aqueles que foram agraciados com essa palavra, imediatamente demonstraram uma transformação de vida. Imediatamente conheceram essa fidelidade que nós também devemos demonstrar. Essa declaração que Paulo traz, ela reforça que a ideia de Cristo é que nós possamos refletir esse comportamento em tudo que fazemos. Se servimos a Ele, cada atitude, cada palavra nossa, cada ação se torna um testemunho, não de nós mesmos, mas do próprio Cristo. Nós servimos a Ele. E tudo que fazemos reflete quem o mundo vê que Ele seria. Então, se nós fazemos a obra de forma relaxada, transparece para aqueles que não são convertidos de fato, para aqueles que não são conhecedores da palavra, que o Deus a quem servimos é relaxado, é relapso, é tendencioso, e nós sabemos que isso Ele não é. Quando nós fazemos a obra de forma negligente, transparece
para quem não conhece a Cristo, que o nosso Deus é negligente. Quando nós tratamos as pessoas de forma diferente, com acepção, privilegiando alguns em detrimento de outros, transparece que o nosso Deus faz acepção e separação de pessoas, coisa que Ele abomina. Nós devemos trazer essa fidelidade que Deus tem, que Deus é, em tudo o que nós fazemos. A fidelidade a Cristo se manifesta em nossa disposição de perseverar, de servir com um coração puro, de buscar a excelência em todas as coisas, sabendo que é a Ele, e somente a Ele, que devemos toda a nossa dedicação e serviço. Somente a Ele é quem nós devemos adorar, porque Cristo é Deus. E quando nós trazemos para a nossa realidade cada um desses aspectos, nós percebemos que a aplicação de tudo isso é muito mais simples do que parece. O tempo deve ser priorizado para o reino. Que versículo melhor para dizer isso do que: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós dedicamos o nosso tempo a Deus, no serviço a Deus, e encaixamos os nossos interesses pessoais como segunda, terceira, quarta opção, nós temos uma grande transformação na nossa vida. Aquela preocupação: como é que eu vou conseguir fazer isso? Será que vai dar tempo? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Ela começa a desaparecer, ela começa a não fazer mais sentido nas nossas vidas. Porque em vez de encaixar o serviço de Deus no tempo que nos sobra no dia, nós começamos a semana orando, pedindo a Deus para mostrar qual o melhor caminho temos para seguir naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano. E quando fazemos isso, Deus vai agir em nosso favor. Ele quer que nós dediquemos o nosso tempo a Ele, que nós reservemos o nosso melhor para o trabalho a Ele. E com isso, o nosso tempo dedicado a Ele, Ele vai dedicar tempo para nós também, garantindo que aquilo que nós buscamos, que está de acordo com a vontade dEle, possa ser atendido. Quando nós somos diligentes ao Senhor, dedicamos o nosso melhor em cada tarefa, por menor que seja, por mais invisível que seja. Quer coisa mais invisível do que fazer a limpeza do templo, irmãos? E quer coisa mais honrosa do que fazer a limpeza do templo? Ninguém vê. Eu vou ser bem sincero, irmãos. Dificilmente alguém vê quando se chega aqui no templo, estão todas as cadeiras organizadas, está o piso limpo, as cadeiras limpas, as luzes acesas, as janelas abertas. É algo imperceptível, é algo que se tornou tão comum e natural para nós quando chegamos aqui, que passa completamente despercebido pelos olhos da maioria. Mas isso requer tanto tempo e tanto esforço da pessoa que o faz, que é um dos trabalhos mais honrosos que se tem aqui. Porque foi feito sem ninguém aplaudir. Foi feito de uma forma tão humilde, tão simples e tão discreta, que só quem estava acompanhando e testemunhando era o nosso Deus. Irmão, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero subir lá naquela tribuna e pregar igual a você. Irmão, comece no trabalho invisível. O trabalho invisível é que te dá honrarias com Deus.
Humildade. Buscar as oportunidades para servir nos bastidores. É exatamente isso. Não é subir na tribuna, não é pegar um instrumento e tocar, não é ser o dirigente do culto, eu quero ser pastor, não é. O trabalho mais honroso, como eu já disse, é aquele que fazemos em silêncio. É aquele que fazemos e praticamente ninguém percebe, porque ele foi feito para Deus, diante apenas de Deus. Essa humildade também nos leva a criar uma mentalidade de gratidão na expectativa da recompensa divina, a reverência. Nós estamos constantemente a serviço de Deus. Como eu já disse aqui, o nosso trabalho, o nosso serviço para o Senhor vai muito além das paredes desse templo. Vai através do nosso comportamento no nosso dia a dia, no trabalho, entre os amigos, entre a família, na escola, na faculdade, onde quer que nós estejamos. E isso, ao refletir o caráter, o comportamento, a aparência de Cristo, nós demonstramos também a nossa reverência e a nossa humildade em servir ao Senhor. Por fim, a fidelidade é nos mantermos firmes, constantes, mesmo quando o serviço for difícil. Fidelidade significa não desistir quando as coisas ficam complicadas. Esse caminho não dá certo, vou buscar outro. Se eu não consigo sozinho, eu estendo a mão e peço ajuda. Se eu estou me afogando, eu peço, Cristo, me resgata, me salva. Ninguém anda sobre as águas pelos próprios pés e pelas próprias forças. Pedro, quando temeu fazendo isso, ele começou a se afogar. E foi resgatado por Cristo, porque Pedro reconheceu que era Cristo aquele que poderia salvá-lo. Essa é a nossa fidelidade a Ele. Reconhecer que em tudo nós dependemos dEle, em absolutamente tudo nas nossas vidas nós dependemos dEle. E devemos ser consistentes, ser compromissados, ser dedicados diariamente a Ele, no serviço, na oração, na leitura, no estudo da palavra e em tudo o quanto fizermos, sempre dedicando a Ele. E para concluir, viver uma vida de serviço a Deus, como nos é apresentado aqui no Colossenses 3, 23 e 24, é uma jornada de disciplina e um privilégio imenso. Ao aplicarmos esses aspectos, esses princípios de tempo, diligência, humildade, reverência e fidelidade, transformamos cada um desses aspectos da nossa existência em um ato de adoração. O nosso respirar vira adoração a Deus. E é um serviço que jamais será vão. Jamais será um serviço esquecido. Cada esforço, cada sacrifício, cada ato de amor feito para o Senhor é visto e valorizado por Ele, e a gente tem a promessa de que a recompensa por Ele é certa. Nós não fazemos pela recompensa, nós fazemos porque estamos fazendo para Deus. E a verdade que é a Cristo, o Senhor a quem servis, deve ressoar em nossos corações, nos impulsionando a buscar essa excelência, fazer em tudo o melhor para Ele. O nosso serviço deve ser testemunho do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa fé em Cristo. Porque nós servimos ao Rei dos Reis. Nós estamos aqui como
emissários, sacerdotes e embaixadores desse reino que está prometido desde a criação do mundo. Por isso mesmo é que nossa vida e a nossa dedicação deve ser voltada prioritária e primariamente para Ele. Aqui eu já encerro essa mensagem. Convido todos vocês a curvarem suas cabeças. Vamos fazer uma breve oração em agradecimento a tudo que Deus tem feito por nós. Pai, que nos ajude, Senhor, a gerenciar o nosso tempo, a nossa sabedoria, conforme a Tua vontade, para o Teu reino em tudo o que fazemos. Que cada segundo da nossa vida seja para a Tua glória, que Cristo seja o centro da nossa agenda, capacitando-nos a remir cada oportunidade. Capacita-nos também a servir com diligência, oferecendo o nosso melhor em cada tarefa. Que a nossa atitude seja sempre de excelência, não para os homens, mas porque Deus é digno, Cristo é digno do nosso esforço de educação. E que seja Ele a nossa motivação para aprimorar cada dom, cada talento, cada habilidade que nós possuímos. Concede-nos a humildade necessária para servir sem buscar reconhecimento pessoal, sem buscar títulos terrenos ou honra. Que nós possamos ver em Ti, em cada pessoa a quem servimos, e que o exemplo de Cristo, que se esvaziou e assumiu a forma de servo, que lavou os pés dos apóstolos, que se entregou humildemente como um cordeiro no abatedouro, possa ser o guia de nossas ações. Que a reverência por Ti nos motive a perseverar, mesmo quando o caminho for difícil. Que a promessa da Tua herança, concedida por meio de Cristo, seja a nossa força e a nossa certeza de que o trabalho não é vão. E, finalmente, ajuda-nos a ser fiéis em tudo, sabendo que é a Cristo, o Senhor, que servimos. Que Ele seja a nossa inspiração, nossa busca, nosso alvo, para que a nossa vida seja serviço refletindo o amor e a graça e o poder dos céus. Isso Te pedimos e desde já Te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém.